Salve pessoal, tudo bem? Tudo em paz? Sejam bem-vindos a esse canal. É um prazer, é uma satisfação podê-los ter aqui comigo. É o que nos motiva, né? Bom, hoje eu queria falar sobre dois personagens do nosso dia a dia, né? Sal e açúcar. E aí, para vocês, eles são heróis ou são vilões? Ou são os dois? São assim dois produtos tão parecidos, não é mesmo? Mas ao mesmo tempo muito diferentes. Tem a mesma cor, mesmo peso, praticamente a mesma densidade, mas sabores totalmente diferentes, né? Para a gente só dar uma pincelada na questão histórica do sal, vamos começar falando do sal, né? Desse primeiro herói ou vilão, né? Os primeiros registros que se tem notícia do uso do sal pelo ser humano remonta a quase 5.000 anos atrás, na Babilônia, no Egito, na China, né? E em algumas civilizações pré-colombianas. O que são civilizações pré-colombianas? Aquele pessoal lá no Peru, maias, astecas, incas, entendeu? Talvez você já tenha ouvido falar na escola dessas civilizações, né? E o sal ele era usado até como moeda de troca, né? Ele era usado também para conservar alimentos até hoje, né? Se tem muitos lugares aí que se usa o sal para conservação de alimentos. E olha só a potência do sal, né? Naquela época, né? Quando começou na antiguidade, né? E era usado para lavar, tingir e até amaciar o couro, né? E teve um certo momento da história que o sal chegou a ter o valor quase igual ao do ouro, né? Foi pivô aí de algumas guerras, revoluções, disputas. Inclusive, as primeiras estradas que se tem notícia que foram construídas tinham como objetivo principal transportar esse mineral, que é o sal, né? Mas da onde se tira o sal? Como é obtido o sal? Principalmente aquele sal que nós tem um monte de tipos de sal. Eu vou falar alguns daqui a pouco, né? Como que é obtido o sal? É através da água do mar, né? Constroem-se alguns tanques rasos ali pertinho da orla marítima que são chamados de salinas, né? E com o passar do tempo, o calor do sol e o vento faz com que lentamente, né, a água comece a evaporar, o sal então se cristaliza e é separado, né? Aí depois ele é refinado, é adicionado aí alguns elementos químicos, alguns produtos químicos, né, ao sal. E o que é a Anvisa, que é a responsável para controlar toda a medicação, tudo que é utilizado aí na confecção de alimentos, né? O que ela diz a respeito disso? Qual é a definição de sal para a Anvisa? É cloreto de sódio cristalizado, extraído de fontes naturais, adicionado obrigatoriamente de iodo. Aí que mora o perigo, né? Na verdade, o sal é uma substância vital para os seres humanos, né? Nosso corpo possui sais que são regulados pelos rins e pela transpiração. O sódio está envolvido na contração muscular, incluindo batimentos cardíacos, impulsos nervosos e na ingestão de proteínas, né? O cloro ou cloreto auxilia na absorção de potássio e é a base do ácido estomacal. Olha só quanta coisa, né? E ajuda no transporte dos dióxidos de carbono da célula até os pulmões, onde são liberados. Nossa, quanta coisa, né? Então, o problema na verdade está no uso excessivo, não é? No uso excessivo do sal, porque muitos de nós, inclusive eu, por muito tempo fiz isso, a gente faz um uso indiscriminado do sal, né?
E o problema maior é para o rim, porque depois de um certo tempo o rim não consegue mais expelir o sódio que existe no sal, né? Causando assim acúmulo de mais líquido no sistema linfático e na circulação sanguínea. E como eu disse, o uso indiscriminado pode dar início a um monte de doença cardíaca, elevação de pressão arterial, estria, celulite, osteoporose, e interfere até no crescimento de crianças e adolescentes. Então, e pode também se tornar um vilão para aquelas pessoas que querem ganhar mais massa muscular, né? Diz aí a Organização Mundial da Saúde que 70% do sódio ingerido vem de alimentos processados, como exemplo, o macarrão instantâneo, né? O nosso velho conhecido, o cloreto de sódio ou o sal de cozinha, que usamos todo dia, né? É mocinho, mas também pode ser vilão para o nosso organismo, né? Como eu disse aí, alguns malefícios que ele pode trazer. Ele possui alguns benefícios também, né? Conserva o volume de líquidos no corpo e tal, mas também pode ser vilão, como eu disse, né? Tá certo? E como é que a gente faz? Como a gente faz para poder, de certa forma, substituir o sal, usar alguma coisa que substitua o sal? Aí eu até fiz uma colinha aqui. O sal pode ser substituído por condimentos naturais, como alho, orégano, salsa, cebola, louro e entre outros, né? E na hora das refeições, nada de deixar o saleiro na mesa, para evitar, né, a tentação. Antes de falar do outro herói ou vilão, que é o açúcar, eu estava me esquecendo de falar o nome de alguns exemplos de sal, né? Algumas variedades de sal. Aí tem o sal de cozinha ou refinado, né? Que é o mais conhecido por todos nós. Tem o sal hipossódico ou light. Olha, não sabia que existia sal light. Tem o sal líquido, sal marinho, que também é conhecido, flor de sal. Tem o sal rosa do Himalaia, o sal negro, sal kosher, sal de bambu coreano e sal de rocha. E deve ter mais, mas não é a questão aqui no momento, tá bom? E o açúcar? O açúcar, a primeira notícia que se tem do açúcar, a primeira história que se tem do açúcar é na Ásia, que ele nasceu na Ásia no século V. E aí atravessou o continente, já foi artigo de luxo na Europa e chegou no Brasil só no século XVI. Interessante. Até hoje exerce um importante papel na economia do país, haja vista a quantidade de usinas de açúcar, né? Tanto para processar o álcool automobilístico como o açúcar refinado também. O açúcar refinado é aquele açúcar branco, né, o comumente usado por todos nós, né, por quase todos nós, é comum. Ele é processado a partir do melado de cana, de açúcar ou do açúcar mascavo. Inicialmente, como alguns conhecem, o açúcar mascavo ele é apresentado na cor marrom. E o açúcar refinado, ele se torna um pouco perigoso, ele se torna perigoso, na verdade, porque recebe uma série de produtos químicos que aí altera a sua cor, né? Haja visto que ele era marrom, de repente ele passa a uma brancura, né? E aí alteram, né? Desculpa, a sua cor e sabor também, para que ele fique claro e uniforme. O açúcar também é rico em frutose, um carboidrato digerido pelo fígado. Portanto, seu consumo excessivo é aí que entra o vilão, né? Pode levar à inflamação do órgão, né, do fígado e causar comprometimento no funcionamento do corpo, com o aumento da formação, né, de células de gordura. O açúcar, ele é um alimento inflamatório e está associado a doenças, de novo. Olha só, como eu estava falando do sal, olha também o perigo do excesso de açúcar, né?
doenças cardiovasculares, dislipidemia, artrite e até câncer. Aí alguém disse assim, algum especialista disse que reduzir o açúcar melhora a produção de hormônios que combatem as inflamações. Tudo que consumir, na verdade, né, o que eu vou falar aqui agora, tudo, isso pode se aplicar a tudo, né? Tudo que consumimos em demasia, de alguma forma se torna um vilão para o organismo. E com o açúcar não é diferente. Seu consumo prolongado em excesso pode levar a diversas patologias ou doenças, como diabetes, que é aquela doença caracterizada pelo aumento de açúcar na corrente sanguínea, obesidade, que é uma doença crônica resultante do acúmulo de reserva de gordura no organismo. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, o açúcar deve corresponder a 10% das calorias consumidas no dia, ou seja, o equivalente a 50 gramas ou 4 colheres de sopa. Meu Deus, nos ajude. Uma boa alternativa é substituir o açúcar tradicional, né? O açúcar refinado, conhecido como refinado e quimicamente produzido pelos tipos orgânico e mascavo, que embora adoçem menos, possuem menor teor calórico e são mais ricos em proteínas e vitaminas. Uma dificuldade aqui no Brasil para se fazer uma dieta boa, né? Açúcar orgânico, mascavo, tudo que se refere à alimentação fitness, low carb ou coisas do gênero, você vai no mercado e o preço nem sempre é acessível para a grande população, para a grande maioria das pessoas, né? Mas não podemos nos desesperar, tá certo? Não devemos nos desesperar. Mas e aí? O que você acha? Eles são vilões ou são heróis? O açúcar e o sal, apesar de serem tão parecidos, visualmente são assim considerados para muitos vilões e para muitos heróis, né? Mas como eu disse algumas vezes durante o texto aqui, tudo que é consumido em excesso pode fazer muito mal ao organismo, tá bom? Pessoal, obrigado por assistirem, por ouvirem esse rápido bate-papo aqui a respeito desses dois elementos aqui. E eu quero convidá-los a se inscrever no canal, comente aí. Se porventura você gostou, você deixa o teu joinha aí, tá bom? Eu te agradeço, um abraço, fique com Deus.